Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo. Antes de tudo, quero que você deixe o like, se inscreva no canal, comente sua parte preferida desse livro. Então vamos lá para mais um episódio de resenha sobre Harry Potter e o Cálice de Fogo. E esse episódio aqui vai ser meio diferente porque é um livro muito grande, até 500 páginas. E obviamente eu não vou lembrar de tudo e faz uns 3, 4 dias que eu já li ele. E eu já, nesses 4 dias, eu tô lendo o, o próximo, que eu acabei de esquecer o nome. Mas eu vou. Eu tenho o Scooby, que eu faço umas anotações, então vou me basear nessas anotações que eu fiz ao longo da leitura. Então talvez fique um pouco cronologicamente do que os outros vídeos. Então vamos lá. Assim como termina o livro passado, do Harry caçoando o tio dele com o Sirius, também tem nesse início do livro, onde ele fica falando, pô, é... ele não fica falando, mas ele se aproveita muito da fama que o tio dele tem, né? Fugitivo de Azkaban, louco, criminoso, que assassinou não sei quantos, 12 trouxas e um bruxo e tal. Então ele meio que se aproveita ali dessa fama pra ficar ileso, assim, sabe? Ficar ileso ao que os tios dele e o Duda fazem normalmente. E agora já meio que quando o Harry vai lá pra Toca, é, a J.K. Rowling, ela, como eu já disse nos outros vídeos, ela sempre no início ela vai mostrando algo que vai aparecer lá pro meio, pro final do livro. E aqui foi a mesma coisa, sabe? Com a Molly usando o Accio para chamar algumas coisas que eu não lembro agora exatamente o que que é, mas eu acho que é uma vassoura ou é algo relacionado à limpeza. Ela faz o Accio para as coisas virem, então você vai percebendo é, a J.K. Rowling como é que ela vai implementando as coisas, sabe? Então eu acho que isso é bem legal dela. Aí depois eles ficam lá e tal, apresentam o Gui, o Carlinhos, apresenta, sabe, os irmãos mais velhos do Ron, que no livro, no filme, é cortado. Eu acho que os dois, ou o Carlinhos, sabe, eu acho que é o Gui. Não sei. Só sei que são cortados os dois, eu acho. Acho que são os dois que são cortados. E eles apresentam, sabe, toda a família do Ron, que é, sinceramente, uma das melhores, se não a melhor família que tem de Harry Potter. Eu gosto muito dos Weasleys. Eu acho que talvez a maioria dos fãs gostem dos Weasley, porque eles são realmente a melhor família, a família mais desenvolvida que tem. É bem legal. Aí nisso acontece a Copa do Mundo de quadribol, que, pô, é muito, muito boa mesmo. Tem todo. Eles chegarem lá ao portal, eles fazem mó caminhada, saem de manhã, o sol nem tá nascendo ainda, tá meio de noite, né, madrugada. É muito, muito legal nossa caminhada, mas eles fazem essa caminhada, encontram perto da chave do portal o Cedrico e o pai dele, que eu agora eu esqueci o nome do pai, mas é Cedrico também. Aí eles vão pra lá pro local do acampamento, aí tem um trouxa que tá servindo meio que, sabe, é uma pousada dele e ele fica pegando dinheiro e a galera vai pra lá, só que ele não é o trouxa, né? Então vira e mexe vai lá um bruxo e oblivia ele pra ele esquecer de algumas coisas. Aí ele fica meio todo lesão por causa disso. Aí acontece todo o rolê lá da. Eles procurarem, tá acabando, procurou. Tô tentando adiantar porque é um livro bem grande, então vai ter bastante coisa. É, Aí eles ficam vendo lá, tem o Simas, o Dino tá ali também. É, só a Molly que fica em casa, o resto tudo vai da família. Então todos os filhos, os 7 filhos, eles vão e tal, o Harry, a Hermione. Então tá todo mundo lá, menos a Molly que tá em casa. Aí adiantando, aí acontece o torneio, apresenta a Winky, que é uma elfa do Fudge também, que ela é bem importante, ela é bem importante mesmo. No filme ela foi cortada, talvez porque
teria muito desenvolvimento. Eu acho que nem tanto, pra falar bem a verdade. Mas ela foi cortada, infelizmente. Ela até que é legal pra história ali, o jeito que no final também ela é importante. Aí ela fica guardando o local do Cornélio Fudge, que ele aparentemente está ocupado, ia chegar daqui a pouco, mas nunca chegou. E depois a gente entende o porquê. É, acontece, eles, eles ganham a Escócia, né? E ganha a Copa, só que o Victor Krum ele pega o pombo. Então meio que perde de 10 pontos só. Foi 170 a 160, alguma coisa assim, tá ligado? Alguma coisa assim, ou 150 a 160, alguma coisa assim. Eu sei que ele ganha, ele pega o pombo, acaba o jogo, mas a Escócia ganha. Então, meio que ele foi meio que burro, mas talvez ele queria mais demonstrar que ele é bom, sabe? Essas coisas de jogador. O Ron, ele é muito fissurado em quadribol. Ao longo de todos os filmes, livros, filme não, mas ao longo dos livros dá pra ver que ele é fissurado em quadribol. Então pra ele ali, ele tá vendo a Copa no país que é dele ali, porque eles são da Inglaterra, então talvez não seja deles, mas tudo bem. Não, é no país dele, só que não é a Inglaterra que perdeu vexatoriamente, é isso, lembrei. Foi 200 ou 700, alguma coisa assim, acho que foi 200. Perdeu feio, feio. Aí eles estavam torcendo pra Escócia por causa do Reino Unido, né? Tá tudo ali perto e tal. E a Bulgária, Bulgária. O Victor Krum é da Bulgária, se não me engano. Acho que é, com certeza. Aí tá, e depois acaba o jogo, eles voltam pro acampamento e acontece aquela cena, que é correria pra caraca, pá, pancada, barulho. Pô, a galera não tá entendendo nada. Aí foram ver os comensais da morte estão lá, chegaram, causando alvoroço que só. Pum, pum, pum. Baile fã. Família de trouxa rodopiando pelo ar. Bagulho louco. Pô, essa cena é legal pra caramba. Na série, quando acontecer, daqui a 2000 sei lá, vai 2031? É o quarto livro? 2031. 2031, quando acontecer essa cena, pô, vou estar curtindo pra caramba, que é uma cena meio de tensão, meio, sabe? Você não sabe o que tá acontecendo e tal. Os caras encapuzados com um bagulho de caveira. Não é caveira, né? No filme é caveira. No livro não fala muito bem o que é. Mas, pô, loucura, né? Os caras, chapéu, aquele chapéu pontudo pra caramba. Parece que foi meio que inspirado, né? Naquele grupo lá que é Clue e o resto eu não vou falar porque não sei se vai dar bosta aqui no YouTube, então eu vou ficar quieto. É, mas essa cena é legal. Aí depois marca negra aparecendo. Aí a culpada aparentemente era a Wink, a elfa do Fudge. O Fudge fica, pô, demitiu ela ali. A ameaça dele é roupa. Essa é a ameaça. E como o elfo gosta de trabalhar, apesar da Hermione ser nesse livro, e começou no passado, né? Ser full defensora do Fale lá. A menina faz. Nesse livro tá fazendo. No próximo livro tá fazendo até touca e tal, na Ordem da Fênix. Fazendo touca pros caras pra libertar eles na enganação e tal. Então ela ficou muito meio que puta com isso. Pô, demitiu ela e tal, só é inocente, o caramba, quatro. Aí ela tava com a varinha do Harry, que foi a varinha que fez o último feitiço do que apareceu a marca negra no céu. Pô, a marca negra era uma caveira com uma cobra. E no filme ficou muito bem até. Gostei muito de como é no filme. É muito bom. Vamos ver como é que se vai ser mesmo, eu acho que não. Na série. É bem legal agora. Quando lançar a série pra gente comparar. Claramente vai ter muita comparação entre o filme, o livro e a série. Que vai ser bem legal. Porque a série vai ser o mais fiel ao livro. Mas, tipo, no livro diz que é uma caveira com uma cobra. Não vão botar simplesmente uma caveira e uma cobra como se fosse a língua, tá ligado? Eu acho que devem fazer mais enfeitar igual fizeram no filme, só que do jeito deles. Então acho que vai ser bem legal pra ver como é que vai ser. Aí nisso eles voltam pro acampamento, voltam pra casa e tal. E aí vão pra Hogwarts. E nesse rolê todo de ir pra Hogwarts e tal, antes, em todo até esse momento, o Gui, eu acho que é mais o Gui. O Gui e a mãe ficam com esse negócio de até o Sirius, né? Não, é só o Gui e a mãe mesmo.
Ficam nesse negócio de. Ah, quando chegar lá em Hogwarts vai ter um negócio bacana lá, hein, galera? Uhul, bacana, hein? Bacana. É, e ficam nesse. E a galera fica, pô, o que eles estão falando e tal? O que vai acontecer? Ninguém fala nada. O Ron fica muito irritado, tá ligado? Que ele fala, pô, a minha família não fala o que vai acontecer e tal. O que é isso, tá ligado? É bem engraçadinho até. Aí chega em Hogwarts, descobrem que vai ter o torneio Tribruxo e tal. Aí geral fica animado, mas aí o Dumbledore fala que vai ser só para os alunos maiores de idade. E os gêmeos, que estavam, acho que eram os mais animados, eles, pô, vou fazer em abril, tá ligado? Daqui a pouco. Não vou poder participar? Aí o Dumbledore fala que não e tal. Os caras ficaram muito tristes, fizeram um jeito lá pra. Que o Dumbledore lança um feitiço pra só a maior de 17, se eu não me engano, poder passar o círculo e botar o bilhete do papel, com o nome lá. Só que aí não podia. Realmente o feitiço funcionou. Eles tomaram uma poção para envelhecer um pouquinho. Foram lá, tentaram. Quando explodiu o bagulho, eles vieram para trás. Aí eles, quando voltaram, tava tudo com barba, com cabelo cinza. Eu acho que uma garota também ficou assim, então foi bem engraçado, assim. Ah, e antes desse lance do botar o nome e tal, chegou as escolas, que, né, torneio Tribros, que são meio que é um torneio para meio que juntar, fazer amizade, assim, sabe, os alunos, com a escola de Durmstrang e Bombatoms. Durmstrang é algum lugar lá da Europa e Bombatoms é da França e tal. Então lá vieram as não, né? Veio aparentemente só mulher, segundo o filme e o livro não especificas, eu acho, não tenho certeza, mas veio mais mulher do que homem, se veio homem, mas eu acho que não veio nenhum homem. Aí veio a Fleur Delacour, que ela é meio. Cara, eu esqueci agora, mas ela é o nome, eu vou pesquisar rapidinho. Ela é meio Vela, que elas são até os mascotes da Bulgária lá. São meio que mulheres, loiras, aparentemente eu acho que são loiras, porque ela é loira, as outras também eram loiras, então deve ser tudo loira. Que são. Isso é só mulher, tá? Homem que filho de Vela não tem esse poder. Que meio que encanta os homens, tá ligado? Então o cabelo fica tudo brilhoso. Aí o Ron fica caidinho pela Fleur Delacour. Delacour, eu não sei falar francês, então desculpa o meu pronunciamento. E a entrada deles da Bomba Atômica são muito legal. Os caras vêm voando com um cavalo Pegasus, eu acho. Cara, gigante e tal. São bem grandes mesmo, gigantes. São, tipo, muito grandes. Tamanho do Hagrid. O Hagrid tem que 3 metros, 2 metros e meio. É muito grande. Aí, são bem legal. E a do Dumbledore é meio, sabe? Só vieram chegando de barco e tal, subiu. Tipo, no livro é meio, no filme é mais legal. E a revelação, o que deixa legal essa entrada é o Victor. Ele. No livro é Victor, né? Mas no Google é Victor. Então, não vou chamar de Victor. O Krum lá. Essa é a revelação legal dessa escola, que ele estuda lá. Tirando isso, não é nada demais pra mim, sabe? Ah, e uma frase bem legal que o Ron fala nesse livro, que pra mim o destaque do 2 do Câmara Secreta foi ele. O homem ali, pô, o garoto ali, arrasou. Ele tava sendo muito engraçado e tal, pra mim ele foi o destaque do livro. Aqui ele volta dando uma frase muito engraçada, que é Hogwarts não faz mulheres assim. Que é muito engraçado, tá ligado? Tipo, a Hermione tá ali do lado dele, ela fica mó ofendida e tal nessa hora. É muito engraçado, tipo, Hogwarts não faz mulheres assim, porque ele tava muito encantado com a Fleur. Então foi bem engraçado, muito engraçado. E ele só tava tão encantado assim porque ela era metade Vela, então a avó dela, eu acho, é Vela, então ela tem esse poder ali. Aí acontece, demora um dia para os candidatos botarem o nome, aí vai acontecer a seleção, primeiro é a Flair, depois o Victor, depois o Cedrico e por último o Harry. É, Aí, pô,
quando acontece o Harry, geral fica, o que que tá acontecendo e tal. Tu botou o nome lá, ele não botei e tal. O Ron se sente traído, full traído pelo Harry, porque, pô, o Ron queria também, tá ligado? E o Harry também queria. Só que eles não podiam pela idade. Aí depois o nome do Harry é assassinado, ele fica, cara, como assim? Tu não falou que tu ia botar o teu nome lá? Por que tu não falou pra mim também que eu botaria o meu nome e tal? Foi, sabe, ele ficou, foi papo de no livro, acho que um mês, sei lá, muito tempo até. Meio que o Harry podia ter dado uma amenizada, né? Podia ter, ah, não, cara, vou tentar e tal, mas ele tava nem aí, tá ligado? Pra ele, o Ron tava sendo muito infantil e o Ron tava putaço, putaço com o Harry. Aí também tem aquela cena que no livro é Harry, o Dumbledore fala calmamente, Harry, você pôs o seu nome no cálice? Aí no filme tem essa cena aí. Eu protesto! Harry! Eu protesto! Harry, você colocou seu nome no cálice de Não, fogo? senhor! Pediu um aluno mais velho para colocar. Não, senhor! Tem certeza absoluta? Sim, senhor! Aí tá, depois do Harry ser selecionado, aí a galera só descobre agora, só no quarto livro que a galera descobre que o Harry é o protagonista do bagulho, né? Porque a galera, pô, parece tudo acontece com o Harry e tal. Nossa, o Harry é coitado, sempre tudo é ele. Só agora que a galera descobriu. O cara quase morto pelo Voldemort, a família dele destruída, tudo uma merda. O cara tem uma cicatriz, mas é só no quarto livro que a galera descobre. Só no quarto. Impressionante. Terceiro também não aconteceu muita coisa. Tipo, o Sirius fugiu. Mas ele não foi atrás pra matar o Harry, tá ligado? Diziam. Diziam que era, mas, né? Ele nunca disse isso. É, então a galera tava achando que era ele, mas tecnicamente ele nem tanto aconteceu com ele. Mas o primeiro, segundo e o quarto livro, meu Deus, galera. Pô, protagonista, né? E uma coisa que eu já gostei que eu falei também, que é a Molly e o Carlinhos. O Carlinhos, né, pra primeira prova ia ser dragão, então ele tava lá por causa disso. No filme, o bichão foi cortado. Vamos deixar quieto. Falei um monte de coisa. Esse livro, os próximos, muita coisa foi cortada, tá? Então eu tenho que rever os filmes, porque tem coisa que eu não lembro dos filmes. E lendo o livro, e depois ver o filme, vai ser até legal pra mim. Eu não vou trazer aqui pro canal nem nada, porque seria um trabalho que eu admito que agora, nesse momento eu ainda não sei fazer. Mas seria algo bem legal, assim. E, pô, o Carlinhos e a Molly ficou todo preocupado ali com o Harry e tal, antes e depois da primeira prova. Pô, o cara enfrentou um dragão e vai enfrentar um dragão. Muito legal. Aí ele conta pro Sirius, o Sirius manda a carta toda. Eles ficam muito em comunicação nesse livro. O Sirius e o Harry. Então toda hora trocando mensagens. Ainda mais por causa que no início o Harry fala que, pô, a cicatriz dele doeu. Aí ele fala, pô, se acontecer alguma coisa, fala com o Dumbledore. É bem legal. E uma coisa bem legal desse livro é que o Dobby tá aí. E, tipo, a Hermione tá putaça lá porque ela descobriu que na cozinha são os elfos, que eu ia falar doente, são os elfos que fazem a comida, então, tá ligado? Eles que levam lá pra cima. Então ela ficou muito brava porque estão meio que escravizando, né? Doente. Aí ela fica muito brava. Primeiro dia ela nem come direito, aí depois ela começa a comer pra caramba, rápido pra caramba, pra voltar pra biblioteca, pra fazer coisas sobre. Eu acho que é nesse livro, né? Ou eu tô confundindo com outro? Com o Prisioneiro de Azkaban. Se eu estiver confundindo, me perdoe. Mas ela fica muito puta, os gêmeos falam que, pô, que eles sabem a entrada da cozinha e tal, aí eles vão lá e o Dobby tá lá. O Dobby tá na cozinha e eu, pô, esse é um bagulho que eu não sabia. Se eu soube, eu esqueci, porque eu cheguei lá, li, pô, o Dobby, tá ligado? Muito engraçado. O Dobby também ajuda mais pra frente. O Harry, né, na segunda prova, que é o Gil, eu não sei falar o nome dessa praga de. Mas é meio que uma balinha, uma fine de minhoca, um mão de fine, ele come pra ficar. Ter escama, barbatana tal. Então é legal. O Dobby que ajuda. No livro não.
No filme é o Neville, aqui é o Dobby no livro. Então bem bacana. O Dobby também ele traz a Wink pra cozinha de Hogwarts, porque ela foi demitida lá, né? Foi despejada. Então ela, como os elfos amam trabalhar, e ela ainda estava meio de luta, achando que o mestre dela ainda era o Fudge. Aí ele traz ela pra Hogwarts e ficam lá. Ele, inclusive, é remunerado com galeão, não sei se é de ouro, mas ele é remunerado. E uma vez por mês ele tem direito a sair. O Dumbledore ia dar uma vez por semana, eu acho. Só que ele falou, não, não, o Dobby gosta de trabalhar, o Dobby quer trabalhar. Aí ele foi e aceitou uma vez por mês só. Cara, essa partezinha que ele fala que o Dumbledore aceitou o Dobby é muito fofinho. Tem cenas, partes do livro que são muito fofinhas. E essa parte do Dobby é uma delas. Aí tem a parte do baile que, pô, o Harry e o Ron estão desesperados pra achar uma garota pra ir pro baile, só que todas aparentemente eles têm vergonha. O Harry preferia enfrentar dragão do que convidar uma garota. Ele tentou achou que é, né, paixonite dele desde o livro passado. E ela já ia sair com o Cedrico, estavam meio que namorando. O Ron, ele foi tentar a Flair, só que, pô, é a Flair, né? É, aí acabou que eles foram com as gêmeas lá. A Patil e a Padman, é alguma coisa assim. É, aí eles foram lá. Os caras estavam full desinteressados, tá ligado? O baile. A Hermione, ela foi com o Krum, tá ligado? O Rony falou, pô, você não quer ir comigo? Ela falou, ao contrário de você, eu sou uma garota e eu já tenho uma companhia. Aí o Harry foi tentar a Gina já tinha também o Neville, tá ligado? Não sei se ele foi tentar, mas a Gina já falou que tinha o Neville. Muito. Os caras tá desesperado. Aí eles só conseguiram ir porque. E na outra, o Ron só conseguiu par por causa do Harry, que foi mó descarado lá, falar, pô, tu quer ir no baile comigo? Ela falou, tá bom. Aí ele falou, ah, você consegue arranjar alguém pro Ron? Ela, pô, tem a minha irmã da Corvinal também, pode ser. Aí foram eles dois pro baile. Aí chega a cena lá que a Hermione aparece, toda cabelo liso, toda bonita e tal. Os caras ficam de queixo caído. O Victor lá, pô, tava gamadaço na Hermione, bicho. O cara ficou, sei lá, indo não sei quantos dias na biblioteca seguidos só pra tentar falar com a Hermione. Pô, e ela tudo. Não sei por que essas garotas ficam atrás dele. Ai, tanto lugar pra ler livro, ele quer ler livro. Logo na minha biblioteca, vai pro barco dele. Moleque, mó rolê, ela foi pistola com o cara e depois ela tá indo pro baile com o cara, nada a ver. Tipo, meio inesperado assim. Mas foi isso que aconteceu, tá ligado? Moleque, e tipo, esse livro aqui, o Harry chamou a Rita, que ela tava, pô, fazendo umas coisas muito difaminosas e mentirosas, tá ligado? Matéria nada a ver. Aí o Harry chamou a mulher de vaca, cara. Chamou de vaca. E ela é muito chata. Tipo, esse livro, a saga Harry Potter, ele tem personagens muito chatos. A Dolores é uma agora, a Rita, o Draco, o Snape, ele é chato até. Então, sabe? É... A Rita é uma desgraçada, que ela é uma animada ilegal. A Hermione descobre depois isso. Ela captura, deixa num potinho e tal. Depois libera com a condição que não ia escrever nada durante um ano. A Hermione fica nessa saga investigadora, legalzinho. Aí o Dobby, ele é o GOAT da segunda prova, aquele que dá o Kill Hash pro Harry. Aí acontece toda a segunda prova, o Harry, pô, quase é desclassificado, porque não é desclassificado, mas ia receber muito menos pontos porque foi o último a chegar e chegou depois do tempo. Porque ele queria salvar todo mundo, ele levou a música do ovo bem a sério, que depois de uma hora nunca mais ia retornar as coisas, então ele levou muito a sério. Aí o Dobby foi o Gold e a Hermione, depois que o Harry chegou, ficou toda preocupada com o Harry. Aí o Victor tá tentando lá conversar com ela, só que ela, pô, desculpa aí, tá? Meu amigo tá aqui, tá todo se tremendo, deixa eu falar com ele. Então foi bem engraçado, ele ficou como o carioca costuma falar de xereca. Foi engraçado, foi engraçado. Aí tem um, agora, passa um tempo e tal,
acontece a terceira prova, que é o labirinto. E, cara, o labirinto é legal, a parte mais legal talvez seja a esfinge, porque não tem no filme e ela traz um enigma. Porque, spoiler, não spoiler, né? O vídeo todo é um spoiler. O Moody, ele é o Bartol Crouch Jr. disfarçado, tá ligado? Desde o início do ano. Então ele vai tirando todos os obstáculos da frente do Harry, então o Harry só fica direito, esquerda, direito, esquerda, direito, esquerda. Ah, é um bagulhinho ali no, naquela larva que tem no, do, que o Hagrid tava criando e tal. Mas aí, direito, esquerda, direito, esquerda. Aí acontece a briga do Krum contra o Cedrico, que ele fica lá, é, faz uma maldição imperdoável, que é o Crucius lá no Cedrico e tal, só que ele tava enfeitiçado, então por isso que ele fez. É, aí também, depois, eles vão pro labirinto, vão ali pra Taça Tribunal, ela é uma chave de portal, e eles caem lá no cemitério, que é, pô, o ponto alto do livro, né? Voldemort voltando, o Rabicho lá cortando a mão. Pô, o Rabicho é muito, muito do covarde. O cara corta a mão, ele fica lá. Ei, ei, tá doendo minha mão, tá doendo minha mão. Ai, ajuda, ajuda. Tá ligado? Ele fica chorando, igual um rato mesmo. Tá ligado? Muito rápido. Meu Deus, o Rabicho ele é covarde do início ao fim. Aí tem uma frase aqui que tá anotada aqui que é Lord Voldemort acaba de ressurgir. Moleque, quando eu li essa frase, arrepiei pra caraca. Tô de casaco, né? Mas eu arrepiei pra caramba. E, moleque, pô, tá ligado? Sei lá, a cena dele no filme ressurgindo é muito bom também. Ele faz meio que assim e tal. Pô, mano, no livro dá pra sentir, tá ligado? Tu imagina ele ressurgindo, saindo do caldeirão gigante lá. Pô, sensacional. Aí tem a batalha deles, tá ligado? Aparece os comensais da morte, o Harry vê que é o que, que tá lá o pai do Malfoy, é, tá lá o pai do, caraca, eu esqueci o nome o nome deles eu tô juntando, do Crabbe e do Goyle, é, tá lá os pais, eu não sabia disso, tem outros bruxos lá que eu não faço a menor ideia que seja, só são nomes pra mim, que eu não gravei, inclusive, mas estão lá, tá ligado? É, Aí eles ficam rindo do Harry, porque o Voldemort é meio debochado, né? Então ele fica lá fazendo umas piadas, aí acontece a batalha, sai da varinha do Voldemort. As últimas pessoas que ele matou, o velhinho, coitado do velhinho que morreu no início. Ai, ele era um bruxo mesmo, mata, fica aí, aguenta firme, mata ele. Pô, engraçadinho, engraçadinho. Aí aparece o pai, a mãe do Harry, a parte emocionante até, tá ligado? A mãe dele fala, pô, aguenta mais um pouco que seu pai tá vindo. Aí depois o pai dele vem e ele fala, pô, filho, segura aí que a gente vai pra cima do Voldemort e você dá um jeito de fugir. Moleque, aí ele vai, foge, pega o corpo do Cedrico. O Cedrico, ele pede, pô, Harry, promete pra mim que vai levar meu corpo de volta e tal. É bem legal essa parte dos fantasmas, assim, né? São ecos, na minha cabeça, são ecos da alma deles, tá ligado? Não fantasmas em si. Mas eco da alma que ficou na varinha. Então é bem legal essa parte. Dá pra imaginar igualzinho o filme mesmo. Essa parte toda meio que um domo em volta deles dois. E os outros fantasmas vindos, os ecos. Então é bem legal. Aí vai lá, o Harry volta. Pô, fala, pô, o Voldemort voltou, o Voldemort voltou. Aí a galera fica, pô, Voldemort. Na verdade não é isso, não. É, ele fala pro diretor, pô, o Voldemort voltou, ele voltou. Ele matou o Cedrico e tal. É, aí o Dumbledore fala, pô, fica aqui então. Ele tá todo ferido, o Harry, com a perna é, machucada, com aqui, essa parte aqui, ferida também, cortada por causa do feitiço lá que o Rabicho fez. Aí ele fala, pô, fica aqui. Só que o Moody, o falso Moody, leva ele pra sala dele. Não pra sala dele, mas é pra uma sala. Pra sala dele, sim. Porque tinha um baú lá.
Aí leva pra sala dele e aí o Dumbledore nisso já desconfia que, pô, tem alguma coisa errada. Não pode ser o Moody. O Moody nunca que ele ia me desobedecer, tá ligado? Aí o Dumbledore chega, pô, um pé na. Não um pé na porta em si, ele faz um feitiço. Mas, pô, chega ali fodão, tá ligado? Puto pra caraca, muito puto. Aí ele paralisa lá o Moody, pede pro Severo pegar a porção da verdade mais forte possível pra a Minerva pegar o elfo doméstico lá, a Wink, pra vir. Aí tem todo o rolê lá do dele admitir que fez isso, que o pai dele estava sendo controlado ali até certa parte pelo Voldemort, que ele desde o início do ano estava lá como se fosse o Moody. Então teve bastante coisa assim, tá ligado? O olho tonto. Então teve bastante coisa bem legal. Eu acho que a J.K. Rowling, ela é especialista em fazer esses monólogos assim do vilão, sabe? Desde a Câmara Secreta, é, o Sirius lá, que não era vilão, entre aspas, né? Não é vilão, mas ele fazendo um monólogo aqui nesse livro, sabe? São bem legais as partes do vilão, dele contando, assim. Eu gosto muito. Aí o Cornélio vai lá, ele fica o maior ateu possível. No Ordem da Fênix, meu irmão, o que ele é o ateu é brincadeira, mas isso é pro próximo vídeo. Aí ele tá lá, ateu, não acredita, chama o Dumbledore de maluco, que o Harry inventa história pra caramba, que ele é louco também. Aí acaba o livro assim, tá ligado? Meio nesse tomzinho de, pô, deu merda aqui, tá ligado? E é isso, tá ligado? É um livro muito bom, ele é um livro muito grande, é um livro que amplia é, o universo. Então é um livro que é bom. Ele é bom. Só que eu acho que o Prisioneiro de Azkaban, por ele ser menor, ele é mais direto. Acontece coisas bem legais também. Eu ainda prefiro o Prisioneiro de Azkaban. Apesar de o meu filme favorito ser o Ordem da Fé, o Cálice de Fogo. O livro é muito bom também. Só que, sabe, Prisioneiro de Azkaban, Ordem da Fênix. Que Ordem da Fênix não, Cálice de Fogo. Que o Cálice de Fogo ele apresenta muita coisa, apresenta coisa do Voldemort, apresenta coisa da política. é, Então ele é um livro para expandir e direcionar, tá ligado? Que antes estava sendo meio que por alto assim, o que estava acontecendo. Agora é full direção, tá ligado? Ele tem a direção, ele te dá a direção do que vai acontecer e você tem que aguardar. Por exemplo, agora o próximo livro, 700 páginas, é o início, eu li 200 páginas, é muito contexto, muita história de política, ainda nem chegou na história, sabe? Então é uma coisa, história principal, né? Porque a história, tudo que tá acontecendo é meio que importante. Mas é um bom livro, é um bom livro. A saga é uma saga muito boa e eu recomendo muito. Então, pra mim é 4 estrelas e meio, porque é muito bom. Então, e esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Ficou um vídeo bem grande. O bruto aqui tá quase 40 minutos. Então, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham curtido e até o próximo vídeo. Valeu!